Chegou a hora de falar de Venom 2, Venom Tempo de Carnificina. Então assina o canal, aciona o sininho, porque vamos sim adentrar e muito na treta. E aí galera, já assinaram o canal? Já acionaram o sininho? Façam isso que é bem importante pra gente. Também comentem, que é bem importante. E confiram o nosso Apoia-se, apoia.se/vigilianerd, um mundo de recompensas para vocês e que agora tem direito a ingressos de cinema. Então vale a pena dar uma conferida, apoia.se/vigilianerd. Bom, feito esse jabá do bem, logo no início desse vídeo, eu quero deixar muito claro que pro final eu vou sim dar spoilers de Venom Tempo de Carnificina e vou sim falar da tão comentada cena pós-créditos, que já é spoiler na vida da internet. Quem é um fã mais assíduo que tá aí cavocando nos fóruns já sabe o que acontece, mas enfim, eu vou contar a minha experiência dessa cena e vou contar o que eu achei dessa cena no final do vídeo. Mas agora vamos falar de Venom Tempo de Carnificina, que foi 1h30 de pura decepção na tela de cinema. Sim, você sabe, se você acompanha o nosso canal há mais tempo, em 2018 a gente conferiu Venom e a gente já não gostou da ideia, já não foi uma coisa tão bem executada, mas foi uma ação interessante, teve uma certa aventura naquele filme, que foi contado com uma certa competência até então, pelo Ruben Fleischer, que era o diretor de Zumbilândia e Zumbilândia 2. Agora a gente tem Andy Serkis, e aí a gente volta a falar de decepção, porque a gente gosta muito do Andy Serkis, ele trabalha muito bem como ator, já fez várias coisas legais que a gente se apaixonou, e ele vem nessa carreira de diretor que está um pouco titubeante, né? Ele fez Uma Razão para Viver, ele fez o Mowgli, que está na Netflix, e agora ele dirige Venom, Tempo de Carnificina, e a gente esperava que o know-how do Andy Serkis trouxesse um pouco mais de paixão dos quadrinhos para a tela, mas isso realmente não acontece, e por isso eu falo em decepção com o Andy Serkis nesse quesito. Além disso, como eu comparei já com o primeiro filme com o Ruben Fleischer consegue editar, consegue entregar um produto muito mais conciso, muito mais ajeitadinho do que é Venom Tempo de Carnificina. Vamos aos problemas então do filme. A gente tem um fiapo de história que é o que nos leva a confrontar Ed Brock, o nosso jornalista que agora tem uma carreira que parece melhorar em função de uma escolha muito aleatória, e eu vou falar muitas vezes a palavra aleatória nesse vídeo, porque a maioria das decisões de roteiro que a gente vê aqui, elas são realmente aleatórias e alguns encontros de personagens são aleatórios, então eu vou repetir bastante essa palavra aqui. O Ed Brock, de forma aleatória, é convidado, aliás, pelo Cletus Cassidy, que é interpretado pelo Woody Harrelson, uma das primeiras, aliás, essa é uma franquia que tem muitos desperdícios de elenco. Então, além de Tom Hardy, que é um desperdício de elenco para Venom, temos agora Woody Harrelson, que é um desperdício de elenco para o Carnificina. Pelo menos um desperdício porque realmente o filme não entrega. Então, ele poderia ser realmente o Carnificina legal, mas aqui não é o caso. Então, de forma muito aleatória, o Ed Brock vai entrevistar esse serial killer que está preso e está condenado à cadeira elétrica, que a gente viu na cena pós-créditos, que é aleatória, do primeiro filme, porque em nenhum momento o Cletus Cassidy aparece no primeiro filme e não se justifica uma cena pós-crédito com ele. Foi bem jogada aquela cena, mas enfim, vamos lá. Depois dessa aleatoriedade toda, ele é escolhido e essa grande entrevista que ele faz com o serial killer catapulta um pouco mais a carreira dele, que estava bem capenga, que a gente acompanhou no primeiro filme, que ele estava bem decadente. E ele tem um pouco mais de estofo, tem mais de fama e ele consegue resolver problemas que a polícia não tinha resolvido, encontrar corpos, enfim, contou toda a história do serial killer e ele conseguiu fazer uma certa fama e resgatar um pouco da sua carreira, de forma aleatória. E aí a gente vê que essa questão do Cletus Cassidy, ele estava realmente usando o Ed Brock para contar uma história, para chegar a uma mensagem em outra pessoa. E logo no epílogo desse filme, a gente tem a apresentação dessa pessoa, que é a vilã Shrek, aliás, que não é o Shrek, né? É a Shriek, que é interpretada por Naomie Harris, que é aí o terceiro desperdício de elenco desse filme, porque realmente, coitadinha, se meteu numa fria. E o tom dessa mensagem é para mostrar que ele está vivo, para dar uma certa esperança para essa personagem que está presa, que tem superpoderes que ninguém sabe de onde veio, e está presa em outra prisão
e ele dá essas mensagens pelo jornal. Enfim, é uma coisa bem aleatória, bem ruim e bem mal justificada, que não funciona. Como várias outras coisas que não funcionam em Venom Tempo de Carnificina. Mas enfim, a gente sabe que essa história vai confrontar os dois e que em determinado momento o simbionte do Venom vai sim se integrar com o nosso serial killer, né? A gente tem isso, é dos quadrinhos, tá meio contado, tá meio jogado e a gente já esperava. Só que o caminho até que isso aconteça é bem doloroso, é bem constrangedor. As cenas do Ed Brock com o próprio Venom são ruins, como já eram no primeiro filme. Tem um humor que não acerta, tem essa tentativa de buscar um humor para que as coisas funcionem, para que se justifique que a gente veja uma pessoa falando com um simbionte alienígena que está, de certa forma, vivendo ou subsistente dentro da pessoa dele. Então é uma coisa meio ruim, né, de se fazer. Apesar de que a gente já viu tanta ficção científica, tantas coisas absurdas nos quadrinhos, mas parece que o Venom realmente aqui não funciona, e não funciona como funcionou com o Sam Raimi lá, com o Topper Grace. Por mais problemas que aquele filme tenha, Homem-Aranha 3, do Sam Raimi, ele conta uma história muito mais pesada, com muito mais substância do que essa vivida pelo Ed Brock há algum tempo. Mas eu falei também do Andy Serkis, e eu quero compartilhar a culpa dele, desse filme, com o próprio Tom Hardy, porque ele compartilha o roteiro dessa trama. Então ele também é um dos responsáveis por essa tragédia, que para mim era uma tragédia anunciada, eu não esperava nada desse filme. Então, assim como o primeiro, mas no primeiro eu fui não esperando nada, e eu fui até pensei assim, porra, nem doeu. E agora esse aqui foi realmente doloroso. Então, o caminho que a gente percorre até que as coisas aconteçam e que o vilão se transforme realmente no Carnificina, ela é um pouco dolorosa e constrangedora em diálogos, em humor, em tom, em situações. Ela realmente é ruim. É isso. É muito ruim. E quando a gente finalmente tem o Carnificina integrado, apresentado, a gente pensa, bom, agora realmente teremos o tempo de Carnificina. Mas não, como eu falei, a gente tem um mínimo pingo de sangue no filme todo, que é o sangue do Ed Brock quando, enfim, acontece alguma coisa ali na sala e, enfim, é o que a gente espera, é o que se imagina que o simbionte se transforme ou se integre também ao nosso serial killer, interpretado pelo Woody Harrelson, que, como eu falei, desperdício de elenco porque ele tá muito caricato, com falas ruins e, assim, um tom ruim, uma maquiagem ruim, uma peruca que não se justifica. É difícil falar sem, assim, com dor no coração, com muita dor no coração. E é também com dor no coração que a gente vê essa dinâmica dos quadrinhos que não existe no cinema entre Carnificina e a vilã Shuriak. Eles têm sim uma relação amorosa de muito tempo, ela é contada inclusive com uma animação. Eles têm, o filme se dá ao luxo de apresentar algumas animações no meio dele, com alguns grafismos que até são bonitinhos, mas contam uma história dentro da história para a gente entender que aquele casal tem uma dinâmica. Só que essa dinâmica ela não funciona nem na historinha e nem depois quando os dois estão juntos. Então é uma química que não pegou, não funcionou, uma escolha de elenco ruim. Aliás, os atores não são ruins, mas as coisas todas não funcionaram porque não tem uma história. Então Venom, infelizmente, não tem uma história bem contada aqui. E falando em desperdício de elenco, a gente ainda tem Michelle Williams com cenas e falas tão ruins quanto o primeiro, ou mais, aliás, bem mais, e também o seu noivo Dan, que é apresentado e que lá no último arco vai ter uma participação que é, como eu falei várias vezes nesse vídeo, super aleatória. E a gente também tem o detetive vivido pelo Stephen Graham, lá de Snatch, Porcos e Diamantes, que também é muito jogado na trama, parece também estar usando uma peruca muito ruim, e que tem também os seus diálogos ruins, tão ruins quanto os da Michelle Williams, quanto do Tom Hardy, quanto do Woody Harrelson, enfim. E que também vai ter lá o seu ganchinho no final, que vai ser uma coisa assim aleatória. Bom, com tudo isso que eu já falei, você já percebeu que realmente a coisa é bem difícil em Venom 2, Tempo de Carnificina. E as coisas só melhoram no último arco quando a gente tem realmente um embate que não é nem um pouco original, porque no primeiro filme a gente já teve simbionte contra simbionte, e agora a gente tem o quê?
simbionte contra simbionte lutando também. Só que a gente tem a aleatoriedade da personagem Shriek, que está lá no meio para desenvolver seus poderes sônicos de voz e que é o principal ponto fraco dos simbiontes, né? Então ela tá ali mais ou menos como uma justificativa para colocar o próprio Carnificina contra ela, o que não tem nenhum cabimento, porque afinal ele leva ela para um casamento. E aí ele comenta ainda que é um casamento vermelho. Ou seja, as coisas aqui estão muito erradas. Muito, muito erradas. O lado bom de Venom 2, Tempo de Carnificina, é que a gente tem só 1h30. O lado ruim, aliás, são vários lados ruins que eu já comentei aqui, mas o fato de ter 1h30 e ser uma história curta não elimina problemas na própria edição, porque a gente tem cortes muito rápidos, a gente não tem preparações legais para o que está por vir, ou seja, a gente não tem uma preparação legal para o clímax, a gente não tem uma preparação para o que está na frente, por qualquer ação que tenha alguma consequência, a gente não tem qualquer preparação, os cortes são muito abruptos, as transições são mais abruptas ainda, então se um personagem diz A em alguma cena, ele já está na outra cena praticando aquele A que ele falou, então é muito ruim, é uma sequência de erros, então essa dinâmica de edição de filme também está muito errada, além da aleatoriedade, olha ela aqui de novo, de encontro de personagens nos momentos de conflito que a gente precisa ter e que o filme precisa entregar. Então, como eu falei, o filme é bom porque é curto, 1h30, e é bom porque no último arco eles param de falar, e aí acaba a incomodação e a dor que a gente tem ao escutar aqueles diálogos ruins, ridículos e bem constrangedores. Bom, mas vamos lá, vamos aos spoilers de Venom Tempo de Carnificina, que é talvez o que te segurou no, nesse vídeo ruim também aqui da Vigília sobre o filme. Então, o grande aspecto desse filme, a grande expectativa estava, e há muito tempo, e já era spoiler na internet, da cena pós-créditos, que era a grande, enfim, expectativa, como eu falei, de o que está por vir nesse universo Marvel. Afinal, a galera já assiste o trailer do Homem-Aranha 3, lá com o Doutor Estranho, a gente tava com alguma verve, assim, a gente vai ter o Morbius, o próprio Michael Keaton apareceu no trailer do Morbius, qual é a conexão, qual é a cena pós-créditos de Venom, Tempo de Carnificina. Então, basicamente, quando tudo termina, obviamente com o Venom vencendo o Carnificina, e aqui outro spoiler que eu vou dar agora, alerta de spoiler, o Venom mata o Carnificina, basicamente, então não temos mais Woody Harrelson nesse mundo. E depois disso ele, enfim, encarna de uma vez por todas essa dinâmica de que ele vai conviver com o simbionte com ele e ele vai dar sim mais espaço para que esse simbionte se conecte com ele e faça coisas que ele não estava concordando o filme inteiro. Que é uma dinâmica bem chata de acompanhar, até irritante o filme inteiro. Então a gente é um detalhe de produção que a gente tem aqui, porque ao final do filme o Ed Brock está numa ilha, numa praia, mexendo os pés de Venom, né, pés gigantes de Venom, sentado na areia, mexendo com a areia entre os dedos, e dá nitidamente para ver que é tudo um fundo verde, que ele não está realmente numa praia, então é uma cena bem que pode ter sido colocada bem depois deles pensarem o filme, deles pensarem no final, então é uma cena bem enxertada, parece feita às pressas e bem perceptível de ver os efeitos especiais ali que não funcionam tão bem e que apesar disso, durante o próprio filme, funcionam bem os simbiontes e a guerra dos simbiontes é tranquilo de se assistir, não é tão maçante. Os efeitos especiais, no geral, estão bons, mas ali, nessa última cena, elas estão bem ruins. Então a gente vai para essa última cena, essa cena que todo mundo estava esperando, que é uma possível conexão com o mundo do Aranha, com o mundo do Homem-Aranha e pá, spoiler da vida, sim, realmente é uma conexão com o Homem-Aranha de Tom Holland. E só que, cara, eles poderiam ter contado ela de tantas outras formas, ter deixado no ar um mistério, ter construído de uma forma tão mais legal que a forma que eles contaram me parece que tá colocando o multiverso no MCU agora como uma bengala para fazer qualquer coisa. Isso é um risco, né? Porque já tinha essa questão de multiverso nas séries da CW, que mal me permitam o comparativo, já era lá, assim,
uma bengala para o Flash fazer qualquer coisa, para fazer qualquer tipo de versão, qualquer tipo de mundo e colocar qualquer tipo de personagem ali. Então agora me parece muito isso, que a Marvel e a Sony vão estar com essa associação ainda mais afinada para o futuro, ou nem tão afinada, porque os filmes aqui do Venom são bem ruins. Então ela vai continuar com essa afinidade e vai ter muito mais coisas do Aranha Verso pro futuro. Só que, como eu falei, essa cena é mal construída. Ele tá nessa praia, ele tá num quarto de hotel, num Caribe da vida, assim, e começa a conversar com o simbionte. E o simbionte, então, vem cá, tem uma coisa que eu não te falei nesses últimos anos, que não sei se tu vai entender. Mas nós, simbiontes alienígenas, temos muitas coisas para te contar, temos muito conhecimento, temos 80 mil anos-luz na frente da sua civilização e a gente já viveu muitas coisas e muitos acontecimentos e essas coisas podem acontecer a qualquer momento. E quando ele fala isso, acontece um tal do glint, né? Parecido com o glint do Aranha Verso da animação, parecido com o glint que a gente tem no próprio trailer do Homem-Aranha, que dá uma tremida, dá uma mudança de cores ali nesse quarto que eles estão. O quarto muda de entonação. E o Tom Hardy, o Ed Brock, começa a conversar de novo com o Venom, com o simbionte, e pergunta: o que tu fez? O que tu fez aqui? E ele disse: eu não fiz nada. Ou seja, esse diálogo todo para dizer que tinha uma explicação possível para um determinado multiverso dentro da Sony, ela já foi por água abaixo rapidamente em 2 diálogos. E eu estou contando toda essa cena, e essa cena é mais curta do que a minha própria explicação, né? Aí ele vê na televisão, outra aspas que eu falo, outro parênteses que eu faço aqui nesse vídeo, a televisão e os notícias são usados de bengala o tempo todo nesse filme para contar alguma coisa. O filme é todo muito expositivo, então é outro problema que eu lembrei aqui de falar. E ele vê na tela de TV onde ele estava assistindo, no quarto onde ele estava, que as coisas mudaram, o ambiente mudou, ele não está mais no mesmo quarto, embora ele seja parecido. Um cara sai do banheiro do nada e fala: o que você está fazendo no meu quarto? Ou seja, a gente tem a total construção de que ele está em outro lugar. E na TV a gente começa a escutar a voz de John Jonah Jameson, sim. O nosso J.K. Simmons é a voz dele, sem dúvida alguma. Naquela mesma essência que a gente viu no final de Homem-Aranha Longe de Casa, onde ele está entregando a identidade do Homem-Aranha para todo mundo. Então ele está também, o Ed Brock está vendo aquela notícia acontecendo. E o simbionte comenta: tem outras coisas que eu não estava te falando, e tem outras vidas, não sei o quê. E esse cara, deixa assim muito no ar, esse cara, o que aconteceu com esse cara? Então a gente não sabe, fica aquela nuvem de ideias, aquela margem para interpretação do que está realmente acontecendo ali. Mas a gente sabe que enfim, o multiverso se abrindo também para Venom e o Homem-Aranha, esse encontro de Venom e o Homem-Aranha, que talvez não seja o mais adequado, não seja o mais legal e não seja tão interessante quanto o que a gente esperava. Mas enfim, o multiverso está aí e ele talvez seja usado de uma forma muito chata, muito de bengala para explicar qualquer coisa. E isso talvez tire um pouco da riqueza dos filmes que a Marvel vem construindo ao longo dessa última década. Então, esse é o meu grande porém, essa grande cena, o grande mistério desse filme e talvez a grande expectativa das pessoas em ir ao cinema assistir Venom Tempo de Carnificina. Mas eu digo, nem essa cena é tão legal e tão impactante quanto qualquer outra coisa que você possa fazer no lugar de assistir o filme. Mas, Robson, tu tá muito hater de Venom. Eu estou, pode ser. Pode reclamar aí, deixe seu comentário, assina o canal, aciona o sininho, porque realmente foi difícil assistir Venom Tempo de Carnificina. Essa bengala do multiverso já está me incomodando. Temo pelo futuro, mas confio sim em Kevin Feige, então espero que ele faça realmente desse limão uma limonada, porque senão, se for deixar inteiramente nas mãos da Sony, a gente sabe que não vai dar bom. Então, espero sim que Kevin Feige faça as pazes com o Amy Pascal lá da Sony Pictures e a gente tenha assim um Aranhaverso legal, um Aranhaverso decente e talvez a gente até veja o próprio Tom Hardy em Homem-Aranha Sem Caminho para Casa. Já pensou? É possível, é bem possível. E aí, gostou do vídeo? Não gostou? Comenta que é bem importante, assina o canal, dê uma conferida no nosso apoia-se, apoia.se/vigilianerd e siga a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para. Para tudo, eu tava esquecendo de dar a nota para Venom Tempo de Carnificina, sim, volta a fita aqui.
Qual é a nota? Robson, qual é a nota de Venom? Tempo de Carnificina? 1 estrela e tá muito bem dado.